Oi, gente, tudo bom? Quanto tempo, né? Eu sei que o pessoal tava cobrando vídeo e tal, mas eu tava sem tempo realmente. Houve algumas mudanças, eu tive que mudar inclusive de estado e tal. E aquele livro que eu amo, que vocês sabem, que é meu livro de bolso, né? Porque os homens amam as mulheres poderosas, inclusive sumiu, não acho, já procurei. Já bati aqui nas livrarias, não encontro. Vou comprar pela internet. De alguma forma a gente vai continuar, né, com aqueles capítulos do livro e tal. Mas, andando pelas livrarias, eu encontrei um livro bem interessante e eu achei interessante trazer para vocês também, que é um livro de Mário Sérgio Cortella. Esse livro aqui, A Sorte Segue a Coragem. E por que eu achei importante? Porque a linguagem dele não é bem parecida com a que a gente coloca sobre relacionamentos e tal, né? Amorosos, principalmente, sentimentais. Mas ele traz assim assuntos bem peculiares que se encaixam perfeitamente sobre aquele tema que a gente gosta tanto. E o Mário Sérgio Cortella, ele começa falando ele fala bastante sobre a sorte, sobre a coragem. E eu estou agora, vou me dar um foco nesses 3 primeiros capítulos, que é o que eu estou começando a ler. E aí eu trago para vocês. Ele fala o seguinte, que muitas pessoas, elas submetem os acontecimentos da vida a algo como se fosse algo externo, né? Uma força externa, como se não tivesse responsabilidade dos próprios atos, né, da pessoa. E será que isso tem a ver com relacionamento, né? E como tem? Muitas vezes a gente acha que é sorte, não é? Má sorte, né? A fulana tem um casamento feliz porque ela deu sorte, ela encontrou o homem perfeito, ou ele encontrou a mulher perfeita e deu sorte no casamento e tal. E geralmente a gente coloca essa sorte na pessoa lá de fora. Quando a gente conquista algo, né? A gente não diz que foi sorte. Ah, eu conquistei uma promoção no meu trabalho. Não foi sorte, foi um mérito, foi um esforço. Então, por que isso também não acontece nos relacionamentos? E geralmente a gente coloca sorte para outra pessoa e desgraça pra gente, né? É uma coisa estranha, mas é no cotidiano das pessoas, a gente usa muito isso, a história da sorte. E ele coloca também que a sorte ela vem como se fosse tipo uma bênção. Ah, é abençoada quando eu consegui, deu sorte aquilo que eu queria. Ou não deu sorte, eu já perdi a bênção, não deu certo pra mim. Né? O que foi que eu fiz de errado? Então, assim, tem todo esse contexto, né? Ele fala também sobre a coragem. Aí você fala, coragem, a pessoa tem que ser força, vigor físico. Não. A coragem que ele fala é pelo contrário, não tem aquela história do impulso, de você, agora eu vou criar coragem e vou atrás do meu relacionamento. Não. A coragem que ele fala é uma coragem pensada, é uma coragem, é como se fosse assim, sistematizada. Você tivesse um raciocínio para você ter aquela coragem e tomar uma atitude. Então ele fala da coragem no sentido de uma forma bem organizada, consciente, entendeu? É dessa forma. Às vezes a palavra sorte, inclusive, ela fala muito do próprio fracasso. Você fala de sorte e você fala de fracasso. Não teve sorte, você teve fracasso. Ela é muito ligada ao contrário ao fracasso. Eu não tive sorte, fracassei no meu relacionamento. Né? Fulana é de sorte, tá num casamento feliz. E ele coloca na página 19 do livro, eu vou ler para vocês aqui, a noção que ele fala de sorte. A noção de sorte é um grande modo de amparar situações em que não houve dedicação, esforço, inteligência, competência e habilidade naquilo que se fazia. Aí você vai dizer, Simone, mas eu me dediquei tanto no meu relacionamento. Vai ter algumas pessoas que vão dizer, eu me dediquei tanto, me esforcei tanto, fiz tudo que eu podia, fiz das tripas coração por aquele amor, por aquele sentimento, e mesmo assim não deu certo. Será que você fez tudo? Você raciocinou ou você agiu por impulso? Será que você fez para agradar demais? Será que você usou aquilo que ele falou, que é a inteligência? Aquele raciocínio, aquela consciência do que você está fazendo? Ou você simplesmente foi fazendo, aquela velha noção do outro livro que fala da mulher boazinha, né? Que ela faz, ela não para de fazer, e ela faz a comidinha, e ela liga na hora certa, ela prepara tudo, ela vira quase uma mãe. Será que ela fez tanto? Às vezes você fala muitas pessoas falam assim, que abdicaram de uma vida por um amor. Ah, eu larguei tudo, eu larguei meu emprego,
eu fui embora com ele, eu larguei a família, eu larguei tudo, larguei meus bens, fui embora com ele e aí ele não me valorizou, né? A gente coloca muito essa responsabilidade do que não deu certo só nas costas do outro, só na conta do outro. E será que a nossa conta tá 100%? Será que a gente fez tudo 100%, né? Não é que eu estou julgando que você está errada ou que o outro está certo, mas vale um momento de reflexão, né? Onde foi que eu poderia ter melhorado? Aonde eu poderia ter melhorado? O que é que eu poderia ter pensado mais, ter raciocinado mais, ao invés de agir por impulso, né? Quando ele fala justamente dessa coragem que não é por impulso. Essa coragem é uma coragem organizada, é uma coragem que você tem consciência, que você raciocina e que você vai agir. E aí ele fala também, eu fiz um resuminho aqui, porque eu fico olhando pra ficar na ordem pra vocês, né? Pra ficar um negócio tranquilo. Tem uma frase famosa também que eu achei muito interessante, que você fala assim às vezes. Você não. As pessoas falam em geral. Tem sorte no jogo, tem azar no amor, né? Ou é feliz no jogo, é infeliz no amor. É como se tivesse assim uma cota de bênçãos. Você pode ter isso, mas de repente você vai perder isso, né? E às vezes isso aí remete ao quê? Às vezes, naquele passado, às vezes o homem ia jogar, ganhava muito no jogo, mas largava a família e nesse caso tinha azar no relacionamento, no amor, naquele relacionamento. Então tem essa ligação. Mas hoje a gente liga muito como se fosse uma obrigação ter uma bênção e uma desgraça. Por exemplo, casei, aí pensei que ia ser mil flores, de repente eu não tenho mais aquilo que eu tinha quando eu era solteiro. Muita gente fala isso. Casamento é muito diferente. Casamento, então é como se fosse assim, tem uma bênção aqui e uma desgraça aqui. Vou ser pai, mãe, vou ter filhos. Mas já não vou ter mais aquele tempo que eu tinha pra mim. Já não tenho mais aquele tempo que eu tinha pra mim. O dinheiro já está curto. Eu já não consigo comprar as coisas que eu gostava, né? Então assim, você sempre remete, eu arranjei um emprego bom, mas agora também não tenho mais tempo pra estar saindo, pra estar me divertindo. Sempre essa balança, né? Como se fosse sempre uma bênção, uma graça, né? E uma desgraça. E assim, no nosso cotidiano, a gente encontra muita gente que lamenta pela vida. Ele fala sobre isso também. Então, assim, pessoas que lamentam, pessoas que dizem assim, eu não tenho sorte na vida, eu não tenho sorte no amor, eu não tenho sorte no casamento, eu não tenho sorte na família. Então, aqui aquela muro de lamentações, que a pessoa passa, às vezes isso até cansa, né? Não no sentido quando a pessoa está indo para o lado da depressão, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando naquele sentido de que você fica só lamentando da vida porque o seu relacionamento não deu certo, porque você não foi valorizada, porque outras pessoas são e você fica o tempo todo em comparações e você não consegue agir, você não consegue andar para frente porque você fica o tempo todo olhando para trás, né? Quantas pessoas deixam de viver porque não largam aquela mala pesada que tem nas costas por causa da história, né? E isso é tão complicado, mas existe saída e não depende de ninguém, só depende de você, né? De você que está lamentando sobre a vida. Então, o Cortella, ele tem uma passagem no livro, na página 29, que é bem interessante. Inclusive, ele fala, ele vai pegar o pensamento de um poeta gaúcho, o Mário Quintana, no livro Espelho Mágico. Ele fala até de modo um pouco divertido sobre as pessoas que são queixosas, que ficam se queixando da vida. Olha só. Não tentes consolar o desgraçado, que chora amargamente a sorte má. Se o tirares por fim do teu estado, que outra consolação lhe restará? Então é assim, às vezes a pessoa está tão acostumada a estar reclamando e tá com aquele mesmo assunto, batendo naquela mesma tecla, que eu não tenho sorte, que ele fez mal para mim, que ele não me valorizou, que todo mundo pode fazer, mas eu é porque, aí sempre tem um porquê, sempre tem uma desculpa, sempre tem uma argumentação negativa, uma argumentação que sempre puxa para baixo. Às vezes está tão acostumado a fazer aquilo ali que não consegue outra coisa porque sabe que as pessoas já vão escutar. Só que às vezes esse escutar uma hora cansa e as pessoas tendem a se afastar. E aí você tende a ter outro problema que é
Ah, eu não tinha amigos. Mas na verdade você estava cansando também como amigo. Não falo no sentido de uma depressão, não, porque é uma necessidade. Mas, e aí vai até para o cunho profissional, você precisa de um profissional. Mas, quando você fica só batendo na tecla daquele porquê, aquele relacionamento fracassado, então as pessoas tendem a se afastar. Você mesmo, qualquer pessoa, o que se sente bem? É do lado de uma pessoa que lhe coloca para cima ou de uma pessoa que só coloca para baixo, que só reclama, que só fala mal, que só atrai assim coisas negativas, que só cansa. Você sente até depois da conversa, você sente como se seu corpo todo tivesse pesado. Além do seu psicológico, o corpo todo pesa porque aquele clima, aquela conversa não lhe favoreceu, né? Não lhe ajudou, pelo contrário, deixou até você para baixo. Então, a gente tem que repensar isso. Quem é que está sendo você? Né? Em qual lado você está? Você está sendo aquela pessoa para cima que está se empurrando para levantar, para colocar luz na sua vida? Ou você está puxando as trevas para junto de si? Né? Temos que pensar bastante isso. E o Cortella, ele fala muito que tem pessoas que falam muito sobre a palavra graça e desgraça. Né? Se eu não tenho graça, então eu tenho desgraça. Então, assim, a minha família é uma desgraça, aquele casamento é uma desgraça, né? Então, é tanta coisa negativa que ele esquece totalmente o lado positivo. Às vezes, as pessoas criam rituais, né? Quem não teve ritual? Eu estava lendo e estava lembrando dos rituais. Ele fala que, às vezes, esses rituais é para nos dar uma sustentação. Tem rituais, coisas até que a gente lembra da nossa avó, da nossa infância. Por exemplo, na minha infância tinha história de que não podia virar o chinelo, deixar o chinelo virado porque atraía a morte, né? Tem gente que não passa debaixo de escada, que tem medo de gato preto, que tem... Então tem uma série de rituais, como se fossem rituais, ele fala sobre rituais, que é como se fosse para dar uma sustentação, né? Aquela velha coisa de que você acredita que há algo, uma força externa, que está indo de encontro à sua vida. Ah, foi porque você passou debaixo da escada que a sua vida, o seu relacionamento não deu certo. Onde, na verdade, esse relacionamento já ia mal há muito tempo, né? Eu tenho algumas coisas loucas que eu acho que me dá sorte, que me dá, às vezes, né, sei lá, se isso é tão mal ou tão... Mas, assim, às vezes eu posso ver um beija-flor, eu acho que eu já estou com sorte no dia. Já acho que tudo vai dar certo, que isso é uma mensagem de uma coisa boa. Quando a gente quando a gente pega pelo lado do bem, talvez isso venha como enriquecer. O ruim é quando você vai pelo lado do mal, que você acha que aquilo ali vai lhe dar azar, né? Eu também adoro, quando eu vejo uma rosa belíssima, rosas, é algo que me deixa altamente assim, uma sensação boa, é como se fosse uma mensagem de bem, do bem. Então, cada um tem um caminho a seguir, mas vamos tentar ir mais pelo caminho do bem, dos rituais do bem, né? Da felicidade, da alegria, da luz, né? Que é isso que nós precisamos nesse mundo tão cheio de coisas negativas, não é verdade? Bem, e ele fala também que às vezes as pessoas, algumas pessoas eu já vi isso realmente, se sentem rejeitadas, né? Então, às vezes, a pessoa já está tão negativa, tão assim, cheia de pensando em má sorte, que ela se sente rejeitada. E ela acaba, naturalmente, rejeitando também o novo, né? Eu já vi pessoas dizerem assim, eu não consigo começar uma nova história, né? Eu acho que nunca vou dar certo com ninguém. Eu acho que eu não nasci para viver, para casar, eu nasci para viver só. Eu não nasci para ter isso. Então, assim, você fica só como se fosse cultivando aquele pensamento de má sorte, né? E cadê aquela janela que você vai abrir para ver a luz? Onde está a luz na sua vida? Então, muitas vezes, você rejeita antes de ser rejeitado. Tem pessoas que, depois que sofreram uma frustração no relacionamento, ele já não consegue abrir a porta para ninguém chegar junto. Porque naturalmente já acha que não vai dar certo. Então nem deixa acontecer naturalmente algo novo, né? E aí ele fala também, por exemplo, quando ele fala também sobre as pessoas positivas, né? As pessoas otimistas e as pessoas negativas.
ele fala que quando as coisas dão errado, se deixa de receber aquela tal da graça, né? E a desgraça se instala. Ou vida desgraçada, ou casamento desgraçado, ou tudo que é desgraçado. E diante de uma situação assim, tão ruim, né? O que é que se faz? O que é que eu posso fazer diante de uma situação onde eu só vejo má sorte? Né? Aí ele fala o quê? Ele fala do cidadão que é otimista. Que é otimista e pensa assim, poxa, deu errado? Deu. Foi ruim? Foi. Mas agora serve como experiência para eu andar por outro caminho, para eu ter consciência de que eu não vou mais por esse caminho, né? Que a gente pode ir por outro caminho. Mas o otimista, ele não dá um ponto final, o que o pessimista dá um ponto final. O pessimista, ele já diz assim, pronto, acabou tudo, minha vida não serve mais, vou viver sozinha, não quero mais ninguém, nada mais na minha vida me satisfaz. Então, o pessimista, ele tende a dar um ponto final, né? Nas histórias, nos relacionamentos, em tudo, né? No trabalho, na família, no casamento. Então, o pessimista, ele tende a dar um ponto final. E você? O que é que você está sendo na sua vida? Você está sendo aquele otimista que acha que doeu, mas muitas águas vão rolar e você vai ver a luz, você vai abrir uma porta e você vai encontrar pessoas novas e você vai encontrar novos relacionamentos e você vai conseguir viver, porque você não é só aquilo que aconteceu, você não só vive de passado, né? A gente tem um futuro pela frente. Então o que passou, passou. Ou você está sendo aquele pessimista. Quem será você? Agora só você vai responder para si mesmo. Mas responda e encontre um caminho. Não adianta dizer eu sou assim, porque eu sou assim é um ponto final. E a gente não precisa de pontos finais, a gente precisa de reticências, né? 3 pontinhos para andar, para seguir a vida, tá bom? Bem, aqui eu fico com vocês, né? Vou continuar lendo o meu livrinho, né? E assim, é uma indicação maravilhosa. Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, eu acho assim, as palestras dele são divinas, adoro o que ele fala, gosto demais. E encontrei esse livro, né? É o primeiro que eu tô lendo dele, na verdade. E recomendo demais. É uma leitura boa, é uma leitura gostosa para você repensar, né, na vida. E, bem, é isso. No mais, espero que vocês comentem, que vocês curtam, né? Quem quiser perguntar alguma coisa, eu adoro. Vocês sabem que me dá uma satisfação enorme estar aqui fazendo essa troca, né? Compartilhando o conhecimento, trocando com vocês. Isso me faz muito bem também, tá bom? Um beijo e fica com Deus.